De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Há muitos momentos em que nós somos tomados por incertezas, por crises existenciais. E o que a Bíblia pode nos falar sobre isso? Bom, se a gente pegar os 66 livros da Bíblia, a gente vai entender que nós somos uma raça caída, que o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, que isso contaminou toda a nossa raça e, portanto, a gente já nasce pecador. É o tal do pecado original, que talvez você já tenha ouvido esse termo. E então, o nosso destino é selado já ao inferno. Todo ser humano ele tem um destino traçado ao inferno. Por quê? Porque o nosso pecado ofende a santidade do nosso Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas é possível fugir disso? É possível encontrar salvação? Sim, é possível. E você encontrando esse caminho, você vai encontrar respostas também para de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente consegue compreender a doutrina bíblica, a gente compreende que nós nascemos para a glória de Deus na realidade e que tudo em nossa vida deveria refletir a glória de Deus. Mas, para isso, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que nós reconheçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas isso é verdade mesmo? Isso tem fundamento bíblico? Pois eu te falo que cerca de 740, 700 anos antes de Cristo, já o profeta Isaías falava sobre a vinda de Jesus e como que Jesus poderia resolver esse problema que nós temos com Deus. Então nós vamos dar um pulinho em Isaías 53, está lá no Velho Testamento. Eu vou ler e aí eu já comento com vocês. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Isso é Isaías 53. 7 séculos antes do nascimento de Cristo. Havia nessa época, entre os reis da Mesopotâmia, um costume, digamos assim. Por exemplo, tinha um eclipse. Um eclipse era analisado pelos sábios, pelos sacerdotes, como um mau presságio. Olha, alguma coisa ruim está vindo aí para acontecer com o rei. Então, olha só que loucura. Eles tiravam o rei e colocavam um substituto. Então, eles pegavam uma pessoa sem importância, uma pessoa que não era da elite nem nada assim, e eles colocavam como um rei substituto. Esse rei substituto ficava, sei lá, por uns 3, 4 meses, enquanto o rei original era levado para um local seguro. Passado esse período de 3 ou 4 meses, eles matavam essa pessoa que tinha substituído o rei,
porque os céus tinham determinado, através daquele eclipse, que algo ruim deveria acontecer. Então, eles matavam esse rei substituto, que era, em linguagem de hoje, assim, um Zé Ninguém, e aí eles faziam um funeral de alta honra e tudo mais, e depois eles colocavam de novo o rei anterior no lugar. Então, o rei substituto tinha sofrido no lugar do rei original. Então, para as pessoas dessa época, às vezes uma pessoa morrer pela outra era uma pessoa desprezível, uma pessoa que não valia nada. E Isaías fala sobre um servo sofredor, um servo que iria sofrer no lugar de alguém. No caso, quem? Gente, isso é 700 e tantos anos antes de Cristo, mas é nitidamente uma alusão à vinda de Jesus Cristo. Você quer ver só? Vou pegar de novo aqui o comecinho, olha. Vou pegar aqui no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O que é um renovo? Renovo é um broto. Então, isso era um broto de uma terra seca. Um broto de uma terra seca não seria a planta mais bonitinha do mundo. Seria uma coisa meio desengonçada, meio feinha, sem formosura. Então, Jesus veio, ele não veio como um grande libertador do seu povo, em cavalos de fogo, hoje em dia com mísseis de cruzeiro. Não, Jesus veio humilde. Jesus veio como um broto em uma terra seca. Você consegue enxergar a analogia aqui? Não havia boa aparência nele. Jesus não veio montado em glória. Jesus veio super humilde, veio como um do povo. Vamos ver mais um pouquinho aqui? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus veio, ninguém reconheceu que era o Filho de Deus. As pessoas torciam o nariz para Jesus. Ele foi julgado, crucificado e ninguém reconhecia. Só que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Muita gente usa isso em discursos triunfalistas. Olha, Jesus morreu e levou suas enfermidades embora. Então, em nome de Jesus, você vai ser curado. Olha, Deus tem poder suficiente para curar qualquer pessoa. Mas esse texto não está dizendo que ele curou todas as nossas doenças. Aqui ele está se referindo a um povo separado de Deus, a nós como raça caída separada de Deus, por culpa dos nossos pecados, cujo salário é a morte, e Jesus, nessa morte propiciatória, Jesus morreu no nosso lugar, sofreu no nosso lugar. Ele nos reconcilia, isso para quem se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, ele nos reconcilia com Deus. Mas não significa necessariamente que você aceitou Jesus, você vai ser curado do seu câncer. Você pode ser sim. Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Mas esse texto aqui está dizendo da reconciliação que nós podemos ter. Há perdão de pecados na pessoa de Cristo. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Moído, o termo moído significa que Jesus sofreu coisas terríveis naquela cruz. Ele sofreu até a alma. Eu não coloquei o capítulo inteiro aqui, mas você pode ler depois Isaías 53 e você vai ver o tanto que Jesus sofreu naquela cruz. E para que ele sofreu? Porque sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Então você pode encontrar a paz em Jesus. Você pode se reconciliar com Deus. Você pode fugir desse caminho terrível. Cada dia que passa, nós estamos na nossa barrinha de download da vida, está indo para frente. Cada dia que passa, o nosso fim está mais próximo. E é em Jesus
que você pode ter essa esperança de, a hora que isso daqui acabar, essa vida acabar, você não cair num lugar de tormento e trevas, mas você passar a viver em novos céus e nova terra. Leia Isaías 53, vamos continuar aqui, ó. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus não foi pego de surpresa para ir para a cruz. Ele marchou para aquela cruz. Ele foi para aquela cruz para vencer a morte, para livrar a gente dos nossos pecados, e ele foi em obediência aos pais. Ele foi mudo como uma ovelha. Pensa bem em tudo que Jesus sofreu, em tudo que Jesus fez por mim e por você. Mas será que ele fez por você? Porque para fazer por você, você tem que aceitar ele como seu Senhor e Salvador. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Há essa conversinha por aí nesse mundo gospel, evangélico, de que você precisa dar uma chance para Jesus. Olha, Jesus não está desesperado atrás de você pedindo chance, não. É você que deveria estar desesperado atrás de Jesus. Não fica indo atrás dessas conversinhas de vitória, vitória, vitória a qualquer custo. Sabe, pessoas que não estão preocupadas em louvar o nome de Deus. Você já reparou que tem muita música que só fala de eu vou conquistar, Deus vai me restituir, Deus vai me dar. Não, na realidade você precisa de arrependimento. A mensagem central do Evangelho, e Evangelho significa boas novas, boas notícias, é que há perdão de pecados na pessoa de Cristo. A boa notícia é que você pode se reconciliar com Deus através de Cristo, e é super fácil. Mas é fácil assim, né? Você tem que derramar o seu coração. Você tem que deixar o Espírito Santo agir na sua mente para você entender que você é um pecador e para você se arrepender desses pecados. Você concorda com isso? Deixa um comentário aqui. Você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar, você pode mandar para alguém que está precisando escutar uma palavra dessa. Lá no TikTok, eu sou o Vitamina Bíblica. E no YouTube, você acha eu como Daniel Tetel. Esse Tetel é com U. E quem está aqui no Instagram já me conhece, não preciso ficar me identificando no Instagram. Ok? Há perdão para os seus pecados. E é super fácil. É só você agora aí onde você está mesmo, você pode fechar os seus olhos e fazer uma entrega para Deus. Mas tem que ser uma entrega sincera. E dessa forma, super simples, mas muito simples, você vai ser salvo, você vai ser justificado, você agora passa a ter acesso direto com Deus. E aí você vai ter uma compreensão melhor de onde você veio, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Que você tenha um final de semana, uma semana abençoadíssima. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tudo de bom. Tchau, tchau.